No caso dos despejos, os projetos que dependem de você remover uma determinada comunidade, eles podiam trabalhar com essa lógica também. Oferecer para aquelas pessoas boas casas em lugares com infraestrutura, com acesso ao transporte, ao trabalho. As pessoas que às vezes moram em condições não muito boas ou às vezes muito ruins mesmo, claro que elas topariam ir para outro lugar. Mas o cara quer... o objetivo ali do despejo é aproveitar aquele solo ali a preço zero. Então você não quer nem gastar isso. Então o despejo precisa ser forçado. Como acontecem os despejos forçados? Existem dois modelos de despejo. Os despejos em que existe demolição e os despejos que não existe demolição. Quando o despejo é associado à demolição, coisa que acontece comumente nas favelas, ou no caso, por exemplo, das ocupações de sem terra na área rural, em que você está derrubando todos os barracos, você está colocando em xeque ali não só o direito das pessoas morarem ali, mas o direito das pessoas construírem, de ter alguma coisa construída ali que não seja alguma coisa regular, do capital. Ele é mais chocante ainda. Se o outro já é chocante, você vê as pessoas descerem de um prédio chorando, sem conseguir trazer, às vezes, seus documentos que vão ser pegos e jogados na rua depois, ali você está vindo com uma retroescavadeira derrubando a casa. No caso do canal Danil, por exemplo, um exemplo que eu posso contar de ter visto bem ali, eles não estavam, o argumento da prefeitura é que tinha alguns moradores que tinham negociado e que você poderia derrubar as casas deles. Os outros que não tinham negociado, ela queria remover e derrubar as casas também, mas ainda não tinha como naquele momento com as pessoas dentro de casa. Então o cara vai, começa simplesmente com uma marreta, derrubar as portas, derrubar as janelas e até uma retroescavadeira chegar para derrubar as paredes. No caso do canal Danil, isso era ainda mais gritante, mais chocante, porque como as construções nas favelas e comunidades cariocas, uma das características dessas comunidades é a irregularidade urbanística, não só a irregularidade de posse, mas você não tem lotes, uma casa separada da outra, não é uma casa que faz parede com a outra, você constrói a sua casa a partir da parede da casa do lado ou em cima da outra casa. Quando você começa a derrubar a casa do lado, que em teoria alguém negociou, depois a gente descobriu que na verdade não tinha esses negócios, a prefeitura estava lá derrubando, não tinha nenhum papel do juiz dizendo que podia fazer, não tinha nada, nenhum documento. Mas quando você começa a derrubar a casa de uma parede, que é a mesma parede da casa do lado, você começa a colocar em risco a casa do lado também. E essa casa do lado, em teoria, não estaria sendo derrubada. Então ela está dentro da casa, tem uma senhora na janela com os netos e a casa está caindo, você está vendo a casa rachar. A casa podendo cair ali. E o cara está dizendo, não, dane-se. A prefeitura está dizendo, não, dane-se, eu estou derrubando a casa do lado. Sim, mas você está derrubando a casa do lado e pode estar matando essas pessoas. Algumas vezes as pessoas estavam na casa de cima e os caras começavam a derrubar a casa de baixo. É claro que não é fácil, por mais policial brabo que você seja, ver na janela de cima um monte de criança e você derrubando a casa de baixo, não é fácil nem para a maioria desses assim. E você tinha uma mobilização ali que acabou impedindo que você consumasse. Para consumar a demolição da casa de baixo, seria cair de cima. Então eles acabaram assim, arrancaram as janelas, as portas, quebraram tudo, não sei o que, das casas de baixo. Deixou ali um jeito que a de cima podia se equilibrar ali, não caía naquele momento. Saído de lá a prefeitura, eles certamente teriam que fazer um reforço ali para não cair no dia seguinte ou depois, mas aquela coisa que quase caía naquele momento. Então, assim, a ideia de remoções forçadas por si só me parece alguma coisa muito, muito errada. A gente não está falando de remover, a gente não está falando de remover propriedade, de dividir propriedade, a gente está falando de remover pessoas, bens pessoais das pessoas, os documentos. Uma remoção forçada se assemelha muito, se a gente pudesse comparar, com um incêndio na sua casa, em que você perde tudo e que você não sabe o que fazer da vida com a roupa do corpo. Remoção forçada, muitas vezes, é quase isso. Assim, é uma coisa muito, me parece, muito errada em todos os pontos de vista, do ponto de vista social, moral, ético e do ponto de vista econômico, porque não há remoção que você não pudesse fazer nas formas típicas via mercado, como você faz quando você está lidando com empresas, com proprietários, que é você oferecer uma alternativa tão boa ou melhor
que faça com que a pessoa seja removida. E a gente não está falando de um caso assim, de uma comunidade que tem 500 e tem um que não quer remover porque é chato, não quer sair porque é chato. A gente está falando de uma comunidade inteira que não quer sair. É óbvio que se tivesse uma alternativa um pouco melhor do que a que está sendo dada para eles topariam. A remoção forçada é isso, ela é o exemplo, ela é a materialização de uma visão que criminaliza quem é mais pobre, que trabalha a ideia do preconceito, porque esse mais pobre é também mais negro, esse mais pobre do mais pobre que é também negro é também a mulher que toma conta da família sozinha, são crianças que não têm ainda 20 anos para sair na porrada com a polícia que está na sua porta, ou idosos e doentes. Então, ela é a expressão de tudo isso que a gente poderia dizer que existe de mais perverso na nossa sociedade, né?